O Mauritano. Outro filme que eu vi no Festival do Rio com a parceria com o Telecine, e aquele conta a história real do Mohamedou Slahi. Já ouviu falar dele? Se não ouviu falar dele, ouviu falar do livro O Diário de Guantánamo? Bom, esse filme conta a história do Slahi que levou a esse livro a existir. Esse livro é baseado nas várias cartas que ele escreveu enquanto ele estava preso em Guantánamo, que é uma base militar dos Estados Unidos situada em Cuba. E o filme mostra como, logo depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos estava louco para achar o culpado e punir ele, porque eles estavam sedentos de vingança, eles estavam muito mexidos por aquilo. O filme abre com o Slahi na casa dele, na Mauritânia, que é um país no noroeste da África, e aparecem uns policiais lá falando: os americanos estão malucos, sabe? Eles estão querendo conversar com você. E aí o cara fala: tá bom, eu vou com vocês. Nunca mais voltou. Assim, voltou, ele foi preso, né, nisso aí, saca? Pouco tempo depois do 9 de setembro de 2001, ele só foi solto em 2016. Qual o problema disso? Ele nunca foi acusado formalmente porque nunca conseguiram provas concretas contra ele. Mesmo que ele tenha um passado que levantava suspeitas, porque ele era acusado de ser o principal recrutador dos atentados de 11 de setembro. Mas por que o passado dele era suspeito? Porque ele tem um primo que era conselheiro espiritual do Bin Laden e ele ligou pro Slahi usando o telefone de satélite do Bin Laden. Aí fez a ligação, saca? E mostra como os Estados Unidos, sedento por resultado nessa guerra ao terror, que o Bush chamava de guerra ao terror, né? Porque eles queriam prender alguém, tava mais sangue nos olhos pra prender alguém do que realmente achar alguém que fez a coisa, saca? Então, o filme mostra também como havia uma desculpa de um julgamento lá besta que eles queriam fazer correndo pra poder condenar logo o cara. Só que o advogado, o promotor, né, que tem que fazer isso, que é o Benedict Cumberbatch no filme, ele vai analisando o caso, ele vai vendo, o caso é fraco, a gente não tem prova pra prender o cara. E ele começa sangue nos olhos também, falando: não, eu vou condenar esse cara aí. Mas ele vai vendo que não tem o que fazer. Do outro lado, você tem a Jodie Foster, que eu amo, fazendo a advogada Nancy Hollander, que acaba achando o caso do Slahi e vai defender ele porque ela diz que é importante defender a Constituição, como ela funciona. Se você tem direito à defesa, você tem que ir lá defender. Se você tá preso, tem que estar preso por causa disso especificamente. Você tem que ser acusado formalmente, e ele preso do jeito que ele estava era errado e não podia, e ela defende que ela tem que fazer isso pro país funcionar direito, porque é o que todo mundo que mora nesse país precisa. Porém, no quesito de entender esses dois personagens, da Jodie Foster e do Benedict Cumberbatch, é muito raso, saca? Tipo, ela fala isso, mas você não tem nada que explore as emoções dela, o passado dela, motivações pra você entender por que isso é tão importante pra ela. Ela só acha isso. Todo o peso que ela tem é porque a Jodie Foster é incrível. Mesma coisa do personagem do Cumberbatch, porque ele é muito bom, porque é outro personagem que é quase utópico demais, saca? Mas ao mesmo tempo, ele ser tão utópico e correto faz o contraste bom com o que o governo dos Estados Unidos estava querendo fazer. O filme é dirigido pelo Kevin MacDonald, que dirigiu muitos documentários. Ele tenta usar um pouco dessa linguagem aqui, e eu gosto quando ele brinca com o foco da câmera, por exemplo, para mostrar momentos de confusão do personagem principal, tipo quando ele tava com o saco na cabeça, sendo levado de um lugar para outro, essas coisas. Então tem seus momentos interessantes, mas não é uma direção inspirada, digamos assim, principalmente no que diz respeito a contar essa história, porque parece que você tá basicamente lendo essa história como se você estivesse lendo o resumo no Wikipedia. Ou seja, falta um pouco de emoção, falta um pouco de impacto aqui. É uma obra que artisticamente não é muito relevante. O que funciona bem aqui é o Tahar Rahim, o ator que faz o Slahi. Ele dá vida a esse cara, ele dá humanidade a esse cara, porque ele tem que encarnar um cara que passou por situações extremamente absurdas e injustas, que levam ele a passar por extrema solidão, abandono, desespero, mas ele sempre tenta manter um certo nível de humor, saca? Isso indica uma resistência de que o espírito dele não pode ser quebrado, ou o espírito dele pode ser recuperado depois de um tempo, saca? Mostra uma resiliência que é bonita de ver. E isso tudo vem à vida com a interpretação dele. Mas o que mais choca na história é quando você descobre... Isso não é tanto spoiler porque é vida real, saca? Eles estão contando o caso que já aconteceu, e isso não é lá, tipo, o final do filme, isso não é clímax. Ele chega lá em Guantánamo, o Slahi, né? E ele é constantemente interrogado, e ele fica explicando, tipo, não, meu primo me ligou porque é meu primo, saca? Ele fica explicando lá o que é o que, eles não conseguem ter provas pra condenar o cara. E eles ficam insistindo. Até que, como não tá dando em nada, ele começa a ser interrogado com táticas avançadas, que é tortura sancionada pelo Estado. E isso que é horrível. A gente tá falando de tortura, não é século passado, não é 60 anos atrás, com ditadura brasileira, por exemplo. Tá falando de governo desse milênio que na busca por achar
achar culpados pela coisa horrorosa que aconteceu em Nova York, tava autorizando tortura, velho. Tipo, a que ponto você, na busca por justiça, vira um escroto também, vira um vilão também, saca? E nisso começa a torturar o cara, saca? Começa a afogar ele, assim, em água e tirar, afoga, tira, espanca, põe ele em salas extremamente frias, fica não deixando ele dormir, fica botando música alta pra ele não dormir, força ele a ficar em posições que são dolorosas, incômodas por muito tempo, ameaçam de capturar a mãe dele pra estuprar a mãe dele, ele é humilhado sexualmente, tipo, aí chega num ponto que ele falou o que ele precisava falar pra aquilo acabar. Eu sou culpado, eu confesso que eu fiz isso aí mesmo que vocês estão falando que eu fiz. E ele fala, quem não falaria? Então uma confissão obtida por meio de tortura é válida? Não, porque a pessoa vai falar qualquer coisa pra pararem de maltratar ela daquele jeito. No fim das contas, o Mauritano não é nenhuma grande obra do cinema, mas é um bom exemplo de como filmes são importantes documentos históricos, principalmente em quesitos assim, quando eles contam fatos importantes da nossa história como planeta. E se tem uma história que merece ser conhecida e difundada, todo mundo tem que saber desse absurdo, é a história do Mahamadou Slahi. O filme também tem a Shailene Woodley, que interpreta uma assistente da advogada que a Jodie Foster interpreta. E também outro personagem que aparece, sai e não tem muito peso na coisa ali, saca? Tem um diálogo só que mostra que está fazendo o que ela está fazendo, defender esse cara, faz ela sofrer bullying até da família, uma coisa assim, mas nunca vai a fundo do como aquilo era pesado pra ela. Mesmo assim, assistam pra conhecer a horrorosa história do que fizeram com Slahi.